Boa noite. Boa noite, Tidi. E aqui a minha luz hoje está estourando de novo o meu cenário, então eu vou pegar aqui o meu cenário na mão, que é essa florzinha. Eu coloquei um livro. Boa noite, Adriana e Maria de Jesus, prima, primo. Boa noite, primo Miguel. Tudo bem? Como vocês estão? Primo Miguel hoje tocou violão, mandou pra mim, que lindo, Érica. Lá no cenário, que estourou por causa da luz hoje, deixa eu só dar uma limpezinha, eu acho que eu passei tanto álcool aqui no meu... Acho que deu uma melhorada, né? Passei tanto álcool no meu telefone. Ali vocês estão vendo que tem um livro, tá? Olha lá, ó. Demorei um pouco, né? Custei aqui um pouco a pegar a internet. Lá no meu cenário tem o meu livro com essa cena aberta do corpo, mente e espírito. Melhorou, né, gente? Era o álcool mesmo. É tanto álcool, gente, desse telefone, não sei quantas vezes por dia, né? Ai, ai, boa noite, gente. E a minha florzinha aqui, eu vou contar pra vocês. Outro dia, eu até falei pra vocês aqui que lá na clínica, a gente, por causa da pandemia, ficou um tempão sem ir, né? Então, assim, claro, vai lá e vê como é que estão as coisas e etc. Mas no sentido assim de funcionamento, né? Não. E aí foi crescendo um matinho no corredor e, e aí eu fui observando, né? Porque como eu já falei, eu penso muito e observo muito. E aí esse matinho foi crescendo, e ele foi crescendo, e cada semana que eu ia lá, boa noite para todo mundo, Lili, Cláudia, Rose, todo mundo que entrou aí. Eu me perdi um pouco aqui, Senira, Rose de Manhuaçu, Sandra, André, Edna. Agora melhorou, né? Tá falando, o pessoal colocando, agora tá ok. Era o álcool mesmo. Tive que dar uma limpeza aqui. Aí, enfim, chegou um dia que eu cheguei lá no corredor da clínica, tinha um mato do lado de fora, né? Ele estava bem maior do que eu, que não é tão difícil assim, porque eu tenho 1,5 m, porém ele começou piquitito. Em 30 dias, ele ficou maior do que eu. Eu tava achando aquilo bem curioso, porque eu fico pensando assim, gente, olha a força da vida e tudo, né? Porque ninguém veio aqui, ninguém tirou o mato. Ele tá que cresce, ele tá que cresce, ele tá que cresce. E eu estava esperando, depois ele deu um tanto de bolinha, e eu esperando ele dar a flor, né? Falei, como é que será a flor desse mato, né? Que bom também estar aqui, André. Muito bom estar com vocês, e Kênia, Polly. Aí um dia eu estive lá e foi também uma psicóloga nossa da equipe, fomos fazer uma reunião e ela olhou aquele mato gigante assim e falou, não, vou arrancar esse mato daqui, e já foi pôr na mão assim e arrancou o pezinho. Gente, eu fiquei muito chateada assim, por dentro, não falei nada não, porque eu falei, falar com ela que eu queria que o mato desse flor, né? Só pra eu ver como é que é e etc, como é que é a flor, né? Daquele arbustozinho. Ela pegou e tinha lá umas coisas, porque logo no início da pandemia também, aqui em BH deu um vento muito forte e quebrou o telhado nosso lá, né? Então foi alguma pessoa, né? Foi uma pessoa reparar o telhado e aí deixou um tanto de, como é que fala? Coisa que sobra, né?
de construção lá dentro de sacos. Aí ela pegou o mato inteiro, foi dobrando ele assim e jogou dentro do saco. Eu fiquei olhando aquilo e falei, oh meu Deus do céu, agora não vou ver a florzinha do mato. Falei nada não, só pensei, né? Que eu tava meio que namorando aquele matinho que tava crescendo, tava gigante, ia dar flor. Entulho, isso aí. Obrigada, Triana. Entulho, Vanusa também. Aquelas sobras de construção. Aí passou uma semana, eu fui lá de novo. E aí eu fui logo no saco dos entulhos. Falei, deixa eu ver o que aconteceu com esse mato. E quando eu abri o saco, a florzinha, esse aqui era só a bolinha. Agora ela também já secou, né? Vocês estão vendo que secou. Mas ela deu flor mesmo arrancada do chão. A bolinha estourou e deu flor. Tava branquinho. Agora, como já tem muitos dias, ela já está assim. Eu fui e peguei um pedaço. Por quê? Porque eu pensei assim, gente, isso aqui é um aprendizado para nós. Porque mesmo arrancada do solo, mesmo uma semana dentro de um saco de entulho, ela cumpriu o papel dela de chegar até o florescer. Eu falei, não, eu preciso levar isso para mim. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Adenilde. Olha, por que eu tô lembrando disso aqui hoje? Primeiro que isso aqui tá comigo, tá ali em cima da minha mesa, aí eu trago, porque eu vou lembrando. Falei, isso aqui é a força da ressurreição. Ela floriu mesmo arrancada, né? Que bom, Raquel, que você gostou da live de ontem. Aí, eu falei, hoje eu vou falar de perdão, né? O perdão como uma decisão, como um comportamento, e eu quero aqui acrescentar também o perdão como a decisão. Que bom, Titi, que você gosta disso. Na verdade, eu creio que a natureza, ela nos ensina muito. A gente precisa ter um olhar para a natureza. A gente, né, que está acostumado com prédio, com cimento, com o chão todo cimentado, né? A gente perde um pouco essa coisa do contato com a natureza. E a natureza, ela tem um ciclo, eu falei ontem, né, que a vida é cheia de ciclos. E mesmo este arbusto tendo sido arrancado. E aí eu tô falando, esse arrancar seria o quê? Seria exatamente as dores, né, que nós passamos por ela. E Felipe, que dores seriam essas, né? As dores da decepção, da insegurança. Tá gostando, Raquel, do livro Não Perdoe Cedo Demais? O livro é maravilhoso. Esse livro eu tô indicando aqui, viu, gente? Ele não tem mais novo para vender, infelizmente, mas vocês encontram em sebos virtuais. E é um aprendizado gigante sobre o que é o perdão, muito no sentido do comportamento e do sentimento, né? E que o perdão tem etapas, são 5 etapas do perdão, né? Então, esse arrancar, não, esse livro não fui eu que escrevi, são terapeutas americanos que escreveram, norte-americanos, tá? Boa noite, Marta. Esse arrancar aqui do mato, ele seria exatamente essas lesões que a vida traz para nós, né? Eu tô aqui pensando que palavra que eu usaria, né? Mas esses choques, né? Esse choque da incerteza, da insegurança, o que vai ser do futuro. E agora, meu marido me deixou e meu filho está usando droga. E tanta coisa, né, gente? Tanta coisa que deixa a gente desta maneira. Como se tivesse pegado a gente pelas raízes e arrancado a gente. Não é assim que a gente se sente? Quando a gente está ferido, né? Eu quero falar para vocês o seguinte, que
qualquer tipo de decepção, insegurança, medo, dúvida, porque eu falei que a insegurança é a divisão, né? A dúvida, a divisão, uma história que a gente fica sabendo e machuca a gente demais. Ela funciona dentro da nossa psique como uma ferida, tá? Uma ferida no nosso psicológico. Ah, o Zé Carlos falou lá, que legal, gente. Vocês estão com um grupo de oração presencial já? Uma ferida psicológica. Imagine que lá no seu interior, é claro que não é uma ferida física, mas é uma lesão, é uma ferida psíquica. Lá no seu interior, olha aqui o cérebro consciente, ele é esta parte aqui que pensa, ok? Aqui pensa, aqui sente. Não nesse pretinho aqui, aqui é o equilíbrio do corpo, que é o cerebelo. Aqui sente. Aqui nessa bolinha preta de baixo é a centralidade do nosso sentimento. O grupo de oração ainda é virtual, né, Marta? Aqui é a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é a centralidade do nosso sentimento. Imagine que qualquer acontecimento, seja ele consciente ou inconsciente, ele é uma lesão que fica aqui. Claro que não é uma lesão física. Se você fizer uma tomografia, não vai ter lá uma ferida no meio do seu cérebro, tá? Mas é só uma comparação, uma lesão. Uma porrada, vocês desculpem a palavra, mas é uma porrada, pum, a vida me dá uma porrada, desculpa a palavra, mas é só para a gente entender a profundidade do que é isso, uma lesão. Quem provoca esta lesão? Quem provoca essa lesão pode ser eu mesmo. Aí, por exemplo, eu trago aqui histórias das pessoas com dúvidas de futuro e muita insegurança, porque não se perdoam por coisas que fizeram no passado. Ah, mas se eu não tivesse feito isso no passado, eu não estaria passando por isso e por isso. Esse é o pensamento lógico, de fato. De fato a gente pensa assim. Porém, meus queridos, nós temos que entender que nem todos os acontecimentos dependem da nossa assertividade. Nem todos os nossos acontecimentos dependem da nossa perfeição. Nós estamos sujeitos a uma série de coisas. Aí entra questões de proteção que a gente vai invocando, né? Eu costumo dizer assim, quando as pessoas me falam alguma coisa, Raquel, você acha que vai acontecer isso? Aí eu respondo assim, bom, vamos supor que é coisa que está no meu domínio, do meu comportamento. Né? Aí eu falo assim, se depender só de mim, vai acontecer. Mas não depende só de mim. Depende de várias situações. Então, o que eu posso fazer é o meu tudo. O tudo que eu sei que eu tenho que fazer. Que já é muito, né? Porque a gente, invariavelmente, não consegue fazer tudo que a gente sabe que precisa de fazer. Mas, pelo menos a gente tenta, vamos dizer assim, em qualquer área. Então, esta lesão emocional, ela vai gerar ressentimento. Eu vou te dar um exemplo do que é ressentimento. Imagina que você está aqui com algo já muito áspero e você fica passando aqui, ó, né? Vamos supor que você está aqui com um calo muito grande, aí você pega a sua outra mão que tá boa, mas você fica lá passando. Até por tique nervoso, né? Você fica lá passando aquilo assim. E se você passa, o que vai acontecer? Você vai ressentir a sua pele. Ressentimento é isso, é aquilo que vai raspando. Quando eu tive a colite, já tem 22 anos, que é uma inflamação do intestino, agora eu tô falando de coisa física mesmo. Eu queria que o médico me explicasse, né, o que é que eu tinha e tal. Mas me fala, o que é isso? O que tá acontecendo no meu intestino? Aí ele me deu um exemplo, assim, que ficou tão marcado pra mim, que
uma pergunta, é porque sempre fica porque sempre fica o sentimento de que não se fez tudo? Melhora essa pergunta aí pra mim, Érica, pra eu entender melhor o que você tá perguntando, tá? Melhora no sentido assim, uma pergunta, é porque sempre fica o sentimento de que não fez tudo que foi suficiente, é por isso que fica culpado? Seria essa a sua pergunta? Então, voltando, não ressentir, que eu tô lá, né, passando, não precisa de muita coisa não, né, também, essa pessoa tá lá puxando pelinha da unha, sabe que vai machucar, mas puxa, isso é ressentir. E aí, quando eu perguntei pra ele, agora tô falando do físico mesmo, e eu vou pegar essa imagem e trazer pro emocional. Falei, como é que tá meu intestino? Aí ele falou assim, sabe quando você tá brincando na rua, cai de bicicleta e vai ralando seu braço no muro chapiscado? Falei, sei. O que você lembra disso? Dor total, uma lesão. Ralar o braço no muro chapiscado. Ele falou, é assim que seu intestino está. É como se cada alimento que você tem alergia e tudo fosse passando no seu intestino e lesando, né, a parede do seu intestino. Então, acontecimentos, situações, crenças, aquelas coisas que a gente põe na cabeça podem ser como esse muro chapiscado que a gente passa lá e passa lá e passa lá. Aí, não basta uma vez você passar no muro chapiscado. Aí você vai lá, aí você quer sentir aquela dorzinha e vai de novo. Bom, não tem problema não, Paty. Aí, é bom ter você aqui, viu, querida? Aí você passa lá e aí você passa de novo, você passa de novo. É como aquelas pessoas que cutucam ferida, né? Ressentir é isso. É cutucar, raspar. Ressentir. Sente de novo, sente de novo, sente de novo, sente de novo. Esse ressentimento, eu posso trazê-lo comigo. Do tipo, eu não devia ter feito isso, por que eu fiz aquilo, por que eu namorei o fulano, que pai que eu fui escolher para ser, que mãe péssima que eu escolhi para ser, que família que eu fui entrar, por que eu fui fazer esse curso X e não o Y. E aí você vai ressentindo. Quando você vai ressentindo, você vai gerando um dos sentimentos mais adoecedores que nós podemos ter, que é a culpa. E eu quero te falar então o primeiro ponto. Quanto mais você se culpa, mais você terá insegurança com o futuro. Porque você fica se perguntando o tempo inteiro se você devia ter feito aquilo. Se você devia ter cedido aquilo. Se você devia ter tomado aquele caminho. E aí o que acontece? Tá, agora eu entendi. Acontece que, entendi, viu, Érica? Acontece que quanto mais a gente fica ali ressentindo aquilo que a gente fez, é também isso. É isso também, Tadeu. Eu quero falar sobre expectativa. Bem por aí. Então, como a gente fica ali ressentindo, é a mesma coisa. Imagina aqui, gente, vamos pensar. Talvez você não tenha, né? Porque a colite é assim, tá, Cláudia? Uma doença psicossomática, muito gerada pelo sentimento de culpa. Que a culpa é esse ressentimento que a gente tem com a gente mesmo, ok? E às vezes, eu quero falar também que não é talvez não só pela questão de eu fiz algo ou deixei de fazer, mas às vezes a gente sente uma culpa até por algo que não tem a ver conosco. Por exemplo, o fulano me largou por outra pessoa, o que eu fiz de errado, né? Para ser largada. Por que eu doei e só recebi injustiça?
Também tem essa coisa passiva da culpa. Porque parece que você está fazendo tudo certo, ok? E de repente algo dá errado. E aí? E aí então eu falo, não, o erro só pode estar em mim, né? Só pode estar em mim. Aí a gente ressente. Ah, porque isso, porque aquilo, talvez eu não dê atenção pro fulano, talvez. Ah, é porque, não sei, em 1900 e bolotinho. E aí eu fico lá fazendo isso, é a mesma coisa. Eu falei, talvez você não tenha isso, mas você talvez já tenha visto pessoas com tique nervoso. Elas repetem aquele movimento várias vezes, ou piscam, ou repetem, e conforme o momento que aquilo vem startado, ou seja, iniciado, você tem que esperar aquele ciclo do tique nervoso passar para ela poder ir para o próximo comportamento. Mentalmente é a mesma coisa, emocionalmente. Quanto mais a gente fica ali, mas se eu não tivesse, não, mas eu fui trocada porque talvez eu não seja boa, se eu fosse boa, se Deus tivesse escutado minha oração, se. Aí eu fico ali naquela coisa de um ciclo pequeno dentro de mim que me faz o quê? Paralisar. Quando eu paraliso, presta atenção, eu tenho um sentimento de fuga. Quando eu tenho um sentimento de fuga, eu deixo de encarar de frente. Então eu penso que o futuro será pior porque eu errei no passado. Eu penso que o futuro será pior porque alguém me rejeitou no passado. Eu penso que o futuro será pior porque é tudo tão descontrolado. O que será de nós, não é? Quanto mais eu me culpo, mais eu terei insegurança. E ainda tem um outro elemento forte, que não é só o simples fato de eu estar ali parado no mesmo sentimento e pensamento, gerando comportamento de inércia. Que não é uma inércia só física, tá? Porque às vezes a pessoa ela é muito ativa fisicamente, mas ela acaba sendo inerte por quê? Porque ela é muito ativa fisicamente, mas só em comportamentos que também não tiram ela de um padrão negativo. Me explico. A pessoa quer parar de beber. Ela bebe pinga, por exemplo, tá? E aí ela já sabe, o médico falou que o fígado tá por um trígio da cirrose. Ela já sabe que quando ela chega na terceira dose de pinga, ela já perde um pouco a consciência, ela já fica muito chata ou agressiva. Ela já sabe de tudo isso. Mas ela é ativa no levantar, ir lá pegar pinguinho e voltar, não, passar ali no bar e tal. Nanana. Olha, o fulano não é passivo, ele é ativo, mas ele é ativo naquilo que continua um padrão viciante e escravizante, né? É igual aquela pessoa, gente, eu quero que você entenda que eu não estou julgando ninguém, eu estou apenas elucidando coisas. Aquela pessoa que sabe que precisa de uma dieta, por qual motivo for, porque não pode comer açúcar, porque não pode comer glúten, ou porque quer perder peso, ou porque qualquer coisa, e você é muito ativo e você procura todas as dietas, os melhores profissionais, você paga os melhores profissionais e você vai, você é ativo e tá. Mas na hora de fazer exatamente aquilo que é libertador, você não faz. Ô Penha, obrigada, querida. Maria da Penha, né? Deve ser? É isso? Obrigada. Então, você percebe? A pessoa altamente ativa, mas no ponto da mudança ela é passiva. Ou ela é uma pessoa que se boicota, que é um termo que as pessoas têm usado muito ultimamente, né? Na terapia cognitiva. Auto-boicote, né? Então, muito bem. Além disso, de eu ficar ali parado num padrão, mesmo que pareça que eu seja muito ativa, mas eu fico parada num padrão. Você quer ver um outro ativo?
que parece que é ativo, mas não é. Você reza, 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 reza. Mas você não muda nunca. Você fala assim, mas eu já fiz tantas orações, mas eu rezei rosado de joelho, mas eu fiz não sei o que, não sei o que. Mas falta um elemento de autopermissão para a mudança. Eu falo que este elemento de autopermissão para a mudança é exatamente o contrário do que aconteceu com a plantinha. Aqui, imagina que isso é um telhado. Até parece, né? Fazendo assim. Você pensa numa casinha. Um telhado e aqui tá a plantação. Esse telhado não vai deixar nunca esta água vir, este sol vir, porque ele está tampando aqui. Então, veja bem, existem todas as condições. A planta está enraizada, o solo é ótimo, mas tem um tampão ali. Pôs telhado no lugar errado, entende? E aí essa planta, que mesmo estando enraizada, diferente dessa que nem estava mais, ok? Ela não vai produzir, porque ela tem alguma coisa tamponando. E aí a culpa é um dos elementos que tamponam a gente e a gente fica ali. Aí eu rezo, mas tem um elemento de culpa aqui, ó, que não deixa a graça transpassar. Não, mas talvez no fundo, aí é a outra coisa que eu ia dizer, eu mereça mesmo um castigo. Gente, como é que eu posso pedir para vocês? Será que eu posso pedir pelo amor de Deus? É muito estranho, né? Falar isso, parece que a gente tá assim, nas últimas. Pelo amor de Deus. Mas eu vou falar isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor que vocês têm a pessoa que mais vocês amam na vida. Vamos derrubar nossas crenças de castigo. Vou repetir com todas as letras. Castigo não existe. Castigo não existe. Ah, Raquel, mas é difícil da gente entender isso. Mas nós vamos entendendo pouco a pouco aqui nas lives, tá bom? Nós vamos entendendo. Existem consequências, que é diferente de castigo. O castigo é aquela coisa ameaçadora que a gente fica esperando o tempo inteiro. E se eu sinto culpa, pior ainda. Se já existe uma tendência de espera de castigo, imagina quando eu sinto que errei ou quando eu de fato errei. Eu fico o tempo inteiro pensando no castigo. É igual aquela história assim da gente entrar num lugar proibido, não é? Exatamente, mas o auto-perdão é difícil por causa da culpa, mas é aí que ele entra. É aí que ele entra, tá? É aí que ele entra. Ele vem romper esse padrão de autocobrança, de autocondenação. E aí a gente começa a romper isso, gente, podando lá nas raizezinhas aqueles pensamentos. Ah, não, mas eu só posso ter nascido para sofrer. Não, mas não é possível. Não, eu preguei Jesus na cruz sozinha. Não, mas não tem condição. Ah, não, é porque eu sou mulher. Não, é porque eu sou pobre. Não, aqui, nossa senhora, gente, a crença então de que a gente sofre porque a gente é pobre. Ô, crença danada! A pobreza traz dificuldades, traz mesmo. Muita. Mas o rico sofre também, porque ele tem sensação, sentimento e ele é ser humano. Ele é ser humano. Ele sente a mesma coisa que a gente sente. Tá? Então, veja bem, se eu quebro esse padrão de autocobrança, e aí é com auto-perdão, e é como? É repetir 51 milhões de vezes. Mesmo que seja difícil, eu me perdoo, me aceito e me amo. Grava a sua voz falando isso, pega o seu celular, grava,
Põe lá, eu me perdoo, me acolho e me amo. Isso não é passar a mão na sua cabeça. Isso é libertação pura. Pura. Isso mesmo. Uma mãe cheia de culpa. Aí a outra crença aí, né, Marta? Pobre tem que sofrer. Mas você como mãe, como pai, como profissional, como filho de Deus, como cidadão brasileiro, você procura fazer o máximo daquilo que lhe parece correto. E você entrega as demais coisas para Deus. Eu quero falar para Deus ou para quem você crê, né? Porque às vezes você crê no anjo da guarda, igual eu já falei aqui do caminhoneiro, né? Que eu já falei para vocês, que eu acreditava em Deus de jeito nenhum. Que bobagem é essa de Deus? Eu falei, é mesmo, mas o senhor acredita em alguma coisa que te protege, que te conduz? Claro! Você acredita em quê? Nossa Senhora Aparecida. É uma crença, né? Deus não acredita não, mas Nossa Senhora Aparecida é uma crença. Ok? Então, dentro dessa crença de que alguém mais forte, mais carinhoso, mais misericordioso poderá multiplicar os seus atos de bondade. Eu aprendi isso demais. Demais. Eu me lembro bem que quando eu tinha lá meus sentimentos, né, minhas sensações ou crenças, né, de que Deus me chamava para uma missão, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, muito caladinha, tá? Bem desorganizada com objetos. E eu pensava assim, meu Deus, como que Deus pode me chamar? Eu devia chamar alguém mais organizado. Nossa, mas isso, mas aquilo, mas não sei o que, mas não sei o que lá. 51 mil desculpas. Tô falando aqui porque você falou da culpa de mãe, tá? Eu tô aqui falando que a gente faz, tudo que a gente dá conta de fazer, mas pede que a energia literal da vida, que é Deus, que é essa energia também que faz os frutos nascer, o sol nascer e tudo mais, multiplique mais e mais o bem que a gente fez. E como é que eu entendi isso? E um dia lá eu remoendo, mas eu não devo ter chamado nenhum, mas eu não sei o que lá, eu estreita na minha cabeça. Aí eu tinha estudado lá Freud, que falava que Moisés cismou que foi chamado por Deus. Eu falei, acho que eu tô igual Freud, cismei também. Desculpe, tô igual Moisés, que cismou também, que foi chamado por Deus. Enfim. Aí um dia eu nessa elucubração, remoendo isso, ei Monize, seja bem-vinda. Eu senti exatamente Deus me mandando para ir lá para a missa. Vai lá para a missa. Aí eu fui, cheguei lá, não era missa, era celebração com o ministro. Eu falei, tá vendo que eu não escutei a voz de Deus coisa nenhuma, porque nem missa é? Olha aí a condenação. Raquel, você não é capaz nem de escutar a voz de Deus, pelo amor de Deus, e tal. Aí cheguei lá e tal, uma senhorinha fazendo a celebração. Dá uma chinela. Ô, Maurício, mas você vai ficar feliz, tá, querida? Aí o que aconteceu? Aconteceu que o evangelho era da multiplicação dos pães. Eu tô contando isso tudo só para chegar nessa questão da multiplicação, ok, gente? Aí eu falei, não, mas o evangelho da multiplicação dos pães, já sei até o que vai falar, que Jesus teve compaixão das pessoas, meu Deus, e veio lá, recebi lapada. Porque a hora que a doninha começou a fazer a pregação, ela falou assim, eu quero falar hoje não do ponto de vista de Jesus que teve compaixão do povo. E eu, ela escutou meu pensamento, né? Eu quero falar do ponto de vista do menino que tinha só 5 pães e 2 peixes. Mas ele deu. E Jesus fez o milagre. Gente, nunca mais na minha vida eu questionei. Eu falei, agora eu entendi. Eu dou o pouco que eu acho que eu tenho. Eu não tô falando de bem material não, tá, gente? Mas pode ser também.
Eu dou o pouco que eu acho que eu sou e tenho, ok? Mas a quem cabe o milagre? Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Então, eu quero aqui falar para você que falou da culpa da mãe. Mas você precisa estar ok de que você de fato está fazendo tudo que está em seu alcance. Ah, Raquel, mas como que a gente faz isso? Com abertura de coração. Se é hora de pedir perdão, a gente pede. Se é hora de exortar, a gente exorta. Se é hora de parar de passar a mão na cabeça, a gente para. Quando as pessoas me falam assim, mas como é que eu corrijo meu filho, que não sei o quê? Conforme a idade, eu falo, contém. Pega o filho e contém. Ele está errado, ele tem que parar com aquilo. Contém. Não agride não, mas contém. E quando você contiver seu filho pequeno, você vai falando com firmeza, mas com carinho. Você está com raiva. Você está com raiva, mas você não vai fazer isso. Isso é uma coisa que exige autoridade. Marinilda, de onde você é, querida? Olha só, então, eu tô falando aqui por causa do tema da culpa. Nós estamos na culpa ainda, você pensa bem, falta a mágoa e falta a revolta. Deixa eu acelerar. Então, quando a gente... Ah, eu acho que eu não fiz tudo, né? Ah, eu posso não ter feito tudo mesmo, ok. Aí, respondendo um pouco isso aí, Érica, que você falou, por que a gente acha sempre que não fez tudo? É natural do ser humano, é da psique, como um senso de sobrevivência, de alerta. Ó, cuidado, cuidado, cuidado. Só que a gente não pode deixar só o senso de sobrevivência tomar conta de nós. Eu quero falar para você, é importantíssimo isso. O senso de sobrevivência, ele nos ajuda e muito. Eu já expliquei sobre ele aqui. Mas se a gente trabalhar só por sobrevivência, eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu quero te falar, por exemplo, um relacionamento íntimo por sobrevivência. É melhor ficar do jeito que tá, vamos deixar do jeito que tá? O fulano ou a fulana já tá me desqualificando, fica não sei quantos dias sem falar comigo, me obriga a certas coisas, seja de abuso emocional, espiritual, financeiro, mas a gente tá ali por sobrevivência. Aí vem aquele tal do ditado horroroso, eu vou falar assim com todas as forças da minha alma, como diz minha mãe, esse ditado que eu odeio, que é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Aí eu falo assim, não, às vezes é melhor pássaro nenhum, meu amigo. Porque às vezes você tá tão agarrado ali naquele pássaro, né? Que o pássaro já morreu na sua mão e você não percebeu não, cara. Você já tá com um pássaro fedido e podre na sua mão. Aquilo já não faz sentido nenhum e você tá lá agarrado, achando que aquilo é segurança. Né? Ah, de Ponte Nova. Nós estamos mais ou menos perto aqui, né? Que eu tô em BH. Olha só. Então, Érica, só arrematando aí. A gente tem essa sensação porque o senso de sobrevivência sempre vai nos dar um tiro de alerta. Opa! Às vezes você não fez tudo. Mas a gente não pode ficar só nisso, não. A gente tem, a hora que vier, opa, você não fez tudo. Aí você fala, peraí, deixa eu ver se eu não fiz mesmo. Se eu não fiz, eu vou fazer. Se eu vou tentar de novo, eu posso tentar de novo. Eu posso ter a força dessa planta que vai florir mesmo sem raízes. Ok? A gente tem que parar de viver no senso da sobrevivência. Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou assim comigo: ô Raquel, eu não tô aguentando mais meu serviço. Porque tá ruim por isso, porque tá ruim por aquilo, porque tá ruim por não sei o quê, e porque não sei o que lá. E trabalhava numa gerência de um supermercado. E aí eu tô até adoecendo, eu tô com insônia, eu tô com a dor nas costas, eu tô com problema de relacionamento, eu tô com não sei o que lá. Mas eu tô precisando ficar lá porque eu quero trocar meu carro. Eu falei, oi?
Falei, mas peraí, deixa eu entender aqui, peraí. Você tá num lugar horrível. É você que tá me dizendo. Você está adoecendo. É você que está me dizendo, porque pode ser que não seja isso, mas essa é a sua interpretação, ok? Mas você vai ficar neste lugar horrível porque você tem que trocar seu carro? Eu falo, mas por que você tem que trocar seu carro? Seu carro o quê? Você tem, tipo assim, você tem que pegar a estrada, você fica, sei lá, você faz um extra com trabalho. Não tinha aplicativo ainda. Então ela não podia ser motorista de aplicativo, porque não tinha esse aplicativo de automóvel, né? E aí? Eu falei, tá, então você quer trocar seu carro porque o seu carro tá velho. É, tá bom. Mas então você vai adoecer só para trocar o carro. É isso? Você vai ficar entrevada, você vai ficar com dor de cabeça, você vai ficar de mau humor porque você quer trocar um carro. E aí eu te pergunto perguntei para ela, o que vale mais, um carro novo ou sua saúde? Ah, mas e o povo que vai ver que eu troquei o carro? É, vai ver que você trocou o carro e vai ver que você tá entrevada na cama, né? E aí? Eu tô entrevada na cama, mas pelo menos eu tenho carro novo. E aí, gente? Isso é que eu tô chamando de senso de sobrevivência, você entendeu? Eu tô vivendo por sobrevivência. E às vezes, uma sobrevivência que tá até escravizada na visão do outro. Fulano me disse que eu não ia dar em nada na vida. Eles vão ver, eu vou trocar meu carro. Aí eu vou andar no carro, maravilhosa, no meu carro novo. Tudo bem que eu vou passar noites sem dormir, eu vou ter dor na coluna, mas eu vou andar de carro novo para provar que eu ia dar alguém na vida. Qualquer prova que custe a sua própria felicidade, saúde, bem-estar e paz é uma prova inválida. Gente, eu já falei pra vocês, eu acho que eu vou ter que fazer o perdão 2, porque eu só tenho 12 minutos. Eu tô só na culpa ainda, tá? Pois é, Dani. Aí tem vários motivos que pode levar essa pessoa a fazer isso. Inclusive tentar provar algo. Eu vou provar que eu mereço, vou provar que eu dou conta, tá? Pode ser, não tô falando que é. Pode ser várias coisas. Olha só, o que acontece? Eu já falei para vocês. Eu falo muito aqui de livros, né, cristãos. Todos os livros cristãos que eu leio, católicos, eles têm muito a ver com comportamento, tá? Por isso que eu falo, assim, os que eu leio têm a ver com comportamento, que é a minha ótica, tá? Então, nesse livro, O Evangelho Secreto da Virgem Maria, que é um suposto evangelho, que pode ser que tenha sido escrito por Maria, Nossa Senhora, ele tem alguns elementos maravilhosos. É outro livro que eu indico. Esse você acha ali novo, O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Quando tá ali naquele trâmite do anjo falar com Maria sobre ela ia ser mãe do Salvador, nananana, que a gente já conhece, cristãos conhecem bem essa palavra, tem uma reflexão feita por Maria sensacional. Ela fala assim, eu perguntei ao anjo como se dará isso, presta atenção na linha de pensamento. Eu perguntei ao anjo como se dará isso, para ter uma prova de que aquela visão vinha de Deus. Por quê? Falou de Maria, falou conosco, maravilha. Olha só, porque conforme a proposta que o anjo me fizesse, se fosse ferir o que eu acreditasse, se fosse me expor de uma maneira que retirasse a minha moral, a minha paz, aquela visão não poderia vir de Deus, porque Deus nunca ia me propor uma coisa para me destruir. A hora que eu li aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, essa mulher sabe tudo. Então, quando o anjo respondeu
O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre vós. Aí eu entendi que vinha de Deus. Por quê? Porque ela não ia ter que fazer nada que a autoagredisse. Nada. Só que tem um elemento interessante. Ela não ia fazer nada que agredisse, porém ela disse sim. E o sim dela mexeu com a galera, hein? Mexeu com José. Então, às vezes também, a gente precisa dizer um sim inteiro para nós e ter a proximabilidade para poder levar o outro a entender que, olha, eu não estou te destruindo. Eu disse o sim aqui, eu estou mudando de profissão. Isso aí, Arlê, obrigada. Eu tô mudando de profissão, pai, mas não é porque eu tô falando que você não vale nada, que você queria que eu fizesse X, eu tô mudando de profissão porque é bom pra mim, mas eu não quero te destruir. E nesse caso, quando ela disse sim, ela pôs em risco a vida dela, porque vocês sabem que a mulher solteira naquela época era apedrejada, mas ela viu, confiou, que se Deus estava dando uma proposta cujo ela não se autolesaria. Gente, isso é um mistério que nós temos que nos render a ele. Se o anjo estava fazendo uma proposta que ela não se autolesaria, de alguma maneira, o resto ia se ordenar. Então, se eu faço uma escolha e eu tenho total paz, e a gente não consegue fazer uma escolha de paz da noite para o dia não, tá, gente? É um discernimento, viu? É um discernimento. Aí, falando para as mães, né? Quando você tem que ser duro com o filho, no sentido de pôr algum limite, mas no fundo aquilo te dá paz. Mas olha aqui, deixa eu falar para vocês. Ai, gente, eu tô falando demais. Mas é porque vai me vindo as coisas. Nós não podemos corrigir os filhos só por causa do que os outros vão falar deles, não, tá? Isso não é uma correção lícita. Claro que nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais. Não, querida, não vende não. Olha na internet, tá? Nós somos seres sociais, é verdade. Mas nós não somos só seres sociais. A gente não pode viver só para dar satisfação para a sociedade. Entende? Nós temos que corrigir filhos, porque lembra da lapidação que eu já falei para vocês? O diamante já é precioso, mas se eu lapido ele fica mais. Se eu lapido ele vira joia. Eu fico até arrepiando quando eu falo isso, entendendo que o ser humano é esse diamante. É difícil, né, Rosa? Mas não é impossível, porque a gente vai aprofundando nas coisas. Se tem uma coisa que eu devo infinitamente a meus pais, infinitamente, pai e mãe, nunca nos disseram que devia fazer isso ou aquilo por causa que alguém ia dizer. O certo é certo, vocês vão aprender. A felicidade é construída. Os outros vão sempre falar alguma coisa de nós, sempre, né? Não podemos nos corrigir só porque o outro vai falar de nós. Gente, vamos ter a nossa imagem do diamante. Vamos ter a nossa imagem. Eu sou um diamante, você é um diamante. Vamos nos deixar lapidar. Eu falei aqui para vocês um dia sobre o abajur de cabaça, né? Que eu queria muito, não tinha dinheiro lá, tem tantos, não sei quantos mil anos, né? 30 anos, sei lá, não tem isso tudo não. Mas aí eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu quero um abajur de cabaça, mas se for por apego, eu não quero não. O Senhor me dá um abajur de cabaça um dia, mas apego não. Passou 5 anos. Eu voltei no mesmo lugar, nem estava lembrando mais do artesão e estava lá. O artesão tinha uma loja. Naquele momento eu podia comprar vários abajur de cabaça. É muito difícil educar filhos na adolescência, porém eu quero dizer para você, seja quem for, seja corrigir a gente, corrigir o outro, a sociedade,
se não for pela ótica da confiança, do amor. Mas não é do amor de passar a mão na cabeça não, tá, Cláudia? Não é desse amor que eu tô falando. De um amor enraizado. Se não for por essa ótica, nós já estamos fadados à insegurança. Né? A gente precisa ter parcerias com as pessoas. E falar todas as vezes que eu vou corrigir alguém, e eu sou dura para corrigir. Porque eu falo com muita força. Eu não berro, não, só quando eu tô com raiva. Que é raro, nesse sentido de correção. Porque eu tenho muita facilidade de conversar. Eu vou conversando. Fulano, olha aqui, isso e aquilo, e não sei o que, e tal. Vamos pensar aqui, vamos pensar junto. Eu entendo que você tem isso, mas eu preciso te explicar aquilo, tá, ok? E aí eu falo, você não entendeu, então eu vou dar ordem. E você vai se sentir muito mal com a ordem que eu vou dar. Você não vai fazer isso e pronto. Você vai ficar com raiva de mim. Você vai achar que eu tô te perseguindo. Pode achar isso tudo, mas eu não estou. Eu não estou te perseguindo. Eu estou te dando um limite cujo você não consegue enxergar. E todas as vezes que aconteceu isso, ou a maioria delas, passa o tempo e a pessoa entende. Ah, Raquel, é mesmo. Agora eu entendi. Tá? Ô, gente, a nossa live aqui, ela acabou indo para coisas muito profundas e eu vou parar na culpa. A culpa é o elemento da autocobrança e eu posso sentir culpa inconsciente e consciente. Inconsciente tá lá naquela instância mergulhada na nossa psique que eu nem lembro. Eu vim ao mundo numa hora que eles não queriam. Eu vi na hora que o meu pai perdeu o emprego. Eu vi no sexo que eles não queriam. Eu vi num momento que estourou a guerra mundial, aí não era para eu vir. Eu vi quando o plano de não sei o que lá aconteceu, econômico e tudo acabou, e aí não era para eu vir. Aí eu posso trazer este peso inconsciente. Sabe aquela sensação assim que a gente tem de que não parece que tem um trem errado comigo? Sei lá, parece que pra mim tudo é errado. Não parece que pra mim as coisas não andam. Não parece que... Entende? É culpa. E às vezes a culpa é consciente. Colei na prova, fiz bullying com colega, tive relação sexual com 13 anos e tudo escondido e sei lá o que aconteceu. Aí eu fico com aquele trem na cabeça, ok? É que eu tô hipotetizando. Mas eu trago aquilo e aquilo fica como um elemento que ressente. Lembra do ressente que eu falei aqui? Vai remoendo, vai remoendo, vai remoendo. E quanto mais eu fico remoendo aquilo, quando eu olho para o futuro, eu fico desesperada. Desesperada. Porque eu tô tão insegura com agora. Ok? Eu tô tão autonegativa. Eu tô esperando o castigo. Eu tô achando que esse... Gente, quanta coisa já escutei dessa pandemia. E a história de que Deus tá castigando o mundo? Gente, como assim Deus tá castigando o mundo, gente? Por que ele castigaria você? Por que ele castigaria o mundo? Qual é a lógica disso? Isso não tem lógica nenhuma. Isso é uma lógica de sobrevivência, acreditar no castigo. Isso aí, culpa de não ser boa mãe. E se não foi, se perdoe. Porque é isso que eu quero dizer. A força do perdão é a força que faz algo brotar mesmo sem raízes. A força do perdão, ela é igual à força da ressurreição. O trem tá morto, mas ele ressuscita. Você cai. Eu quero te dar um desafio. Sabe aquele pior momento do seu dia, da semana? Correção, então? O que, Rose? O que é correção? Me fala aí. É
Eu quero que você, que presta atenção aqui no que eu tô falando. Eu parei só na culpa, tá, gente? Eu vou ter que parar na culpa. Eu vou falar com vocês de novo na quinta, tá bom? Tá combinado assim? Aí eu vou falar do perdão relacionado à mágoa, relacionado à revolta que a gente tem com as coisas, com a injustiça. E olha só, não falei nada do que eu ia falar ainda, tá? Eu preciso dizer não sem sentir culpa? Como é que é isso, Cássia? Eu preciso dizer não... Ah, tá. Eu preciso dizer não sem sentir culpa. Claro que a gente sente mal quando a gente diz um não a quem a gente ama, ok? Porque a gente não quer ver essa pessoa sofrer. Porém, às vezes o não é necessário. O não é o sinal vermelho do trânsito, não é necessário, tá? Então, vamos voltar aqui ao exercício. Quando você estiver péssimo, péssimo para levantar, péssimo para dormir, péssimo para tomar uma decisão essa semana, péssimo para qualquer coisa, péssimo pensando que você não é amado, péssimo pensando que o mundo tá acabando, péssimo pensando que eu não sei criar meu filho, péssimo pensando na hora que você pega o extrato do banco e vê que o dinheiro já acabou, péssimo. Quando você estiver péssimo, você vai respirar fundo e dizer: eu me perdoo, me acolho e me amo. E vai dizendo: eu me perdoo, me acolho e me amo. Eu me perdoo, me acolho e me amo. Eu me perdoo, me acolho e me amo. Minha conta tá no vermelho, mas eu me perdoo, me acolho e me amo. Meu filho deu tudo errado, mas eu me perdoo, me acolho e me amo. Eu comi 500 quilos de doce hoje, mas eu me perdoo, me acolho e me amo. Eu quero que você faça isso. Você não vai resolver sua vida, não. Mas você vai testar. Que a hora que você começar a mandar perdão para você na pior hora do seu dia, você vai se sentir melhor. Você vai ter mais energia. Seu corpo vai parar de doer ou diminuir muito. Você vai começar a ter criatividades na sua cabeça. Realmente eu fiz mal isso, mas isso e isso, eu acho que eu vou... Nossa, não, isso aqui dá para fazer. Você vai mudar o seu pensamento, a sua sensação corpórea, a sua criatividade na hora. Na hora. Passou mal, não sei o que lá, aconteceu não sei o que. Eu me perdoo, me acolho mesmo. Mesmo que você ache que não tem nada a ver com você, ok? Acordou péssimo, sem energia, parece que tem 500 mil correntes em cima de você. Respira, eu me perdoo, me acolho e me amo. Fala no mínimo 50 vezes. Você tem dedinho para contar, vai contando. Ah, não fica preso na contagem não, vai contando. Mesmo que erre, vai que 50, 60, 40, 35, simplesmente se entregue. Eu me perdoo, me acolho e me amo. Eu me ponho isso, pode ser também. Eu me acolho, me perdoo e me amo. Essa sequência, acolhimento, perdão, amor, aceitação, tá? Aqui, acordou de manhã, tô horrorosa, de ruim, de achar que não devia ter levantado, não devia ter amanhecido, que pena que o mundo não acabou ao mesmo tempo. Nossa, que medo do mundo acabar. Sabe que esse trem tem muito doido que a gente tem? Que a gente vai de um extremo no outro? É nessa hora que você vai. Eu aceito que amanheceu. E por isso me perdoo, me acolho, me amo. Tá? Eu aceito este momento da vida. E por isso me perdoo, me acolho e me amo. Tá bom assim? Testa isso, por favor, até quinta-feira. Que aí vocês vão conversar comigo aí. Falando comigo. Como é que foi o teste? O teste é o seguinte: eu me perdoo, me acolho, me amo, eu aceito o momento, eu aceito isso, eu aceito o que está acontecendo. Não é aceitar o ruim, não. Aceitar é o momento. Eu aceito que eu estou aqui neste mundo na hora de uma pandemia. Por exemplo. Tá? É mais ou menos sim que Nossa Senhora deu pro anjo, ok? Aí deixa que as outras coisas vão se ordenar. Nessa hora, eu tenho 22 segundos para falar para vocês. Nesta hora do eu me perdoo, me acolho, me amo, você vai sentir melhor. Mas é melhor mesmo, você vai ver. Aí você vai ter força para ir mudando outras coisinhas. Aqui, 8 segundos para dizer boa noite.
mais 5 segundos para dizer que eu preciso continuar falando do perdão.